lugares para darmos seguimento à nossa reunião. Solicito a Comissão Especial de Legislação, Justiça e Redação para que devolva o projeto. Senhor presidente, Palavra ao vereador Braz Paulo. Devolvemos o projeto para votação em primeiro turno com parecer favorável. Senhor presidente, eu gostaria só de complementação aqui, que mais dois vereadores pediam que assinasse o projeto também. O João Batista Gonçalves, o Carlos Batista e o Itamar André. Para soprar 11 assinaturas do projeto. Muito bem, vereadores, parabéns pela atitude. Doutor Francisco. Palavra ao vereador Lindomar. Muito obrigado. Em relação a esse projeto, que nós vamos votar agora, do 612, sobre o parcelamento do solo para fins de implantação de chácaras, de recreio e outras providências, quero, inclusive, registrar o fato de nós estarmos assinando juntamente com os outros autores, e agradeço, inclusive, a oportunidade oferecida pelo Bartolomeu e também pelo senhor, porque realmente, ao longo dos últimos anos, ao longo desse período, onde as discussões aumentaram, a fiscalização também aumentou, nós sentimos uma insegurança muito grande por parte daqueles que já tinham adquirido e daqueles que estavam pensando em adquirir. Uma insegurança, um receio, um medo, questionamentos, perguntas. E as perguntas sempre caíam sobre nós, vereadores, o que poderia ser feito, o que poderia ser feito no sentido de regularizar e de resolver esse grave problema sobre parcelamento do solo e, expressando de uma maneira mais popular, como seria resolvido o problema dos chacreamentos em Patos de Minas. Muitos que estavam pagando parcelas e parcelas começavam a duvidar daqueles de que eles tinham adquirido, preocupados, começavam até a questionar, será que isso é idôneo, não é idôneo, isso é certo, não é certo? Mas na verdade nós sabemos que todos que estão envolvidos, eles têm seriedade, eles têm responsabilidade, mas não estavam encontrando o retorno necessário por parte das autoridades de Patos de Minas para solucionar ou resolver esse problema. Eu acredito que nós estamos dando um grande passo nesse momento, no sentido de resolver a questão dos chacreamentos, e nós esperamos que a lei realmente seja adequada e seja seguida por todos, aqueles que vendem e aqueles que adquirem, principalmente na questão referente às metragens adequadas, a questão ambiental, que é uma preocupação que nós temos muito grande, a questão referente às obrigações que estão sendo colocadas de ambas as partes. Então, essa oportunidade clara de uma solução de um problema grave, que nós estamos confiando principalmente essa importante parcela de empreendedores da sociedade de Patos de Minas, para que possam seguir à risca essa lei no município de Patos de Minas. Acreditamos neles, acreditamos que estamos dando um grande passo, estamos dando uma contribuição, nós esperamos estar evoluindo de maneira grandiosa a resolver a ansiedade e o problema de todos que estão vivendo neste momento. Eu sou feliz em assinar esse projeto como participante, como autor, juntamente com todos os demais vereadores. Muito obrigado. Palavra ao vereador Itamar. Senhor presidente, nós estamos votando a legalidade, não é isso? Desculpa, não entendi. A legalidade. É legalidade, primeiro turno. Tá, ok. Discussão no segundo turno, mas eu gostaria, inclusive até que o senhor me respondesse aqui, rapidamente, eu também até com o autor, a constitucionalidade, ela é correta desse projeto. Ela na verdade, tem dano jurídico nosso, porque nós temos problema demais com o Ministério Público, apesar que a Vossa Excelência sempre fala, recomenda aqui, negócio tal, mas que eles fazem o papel deles e a gente faz o nosso aqui. Mas eu estou só fazendo a pergunta na constitucionalidade se é legal, e aí eu queria ver com o senhor também aqui, do artigo, dessa macrozona de expansão urbana, daquela descrita no artigo 52, da Lei Complementar 71, de 1º de novembro de 2006, eu não tive a oportunidade de ler o projeto por inteiro, mas eu gostaria que a Vossa Excelência esclarecesse nas duas coisas. Na constitucionalidade, se o nosso jurídico é favorável, e sobre a mudança desse artigo 2006. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, com assessoria
da Procuradoria da Câmara, oferecer parecer pela constitucionalidade. E aí eu acrescento ainda, não li o parecer, que o artigo 182 da Constituição Federal estabelece como competência do município a política de desenvolvimento urbano. A questão do Ministério Público, com todo respeito à instituição e aos promotores que recomendam, estão exercendo o seu papel, mas nós temos um papel, a meu sentir, muito mais relevante. Nós, 17 aqui da Câmara de Vereadores, fomos eleitos pela população de Patos de Minas para estabelecermos regras de convivência entre a nossa sociedade, entre os cidadãos. E cabe ao Ministério Público, como função institucional, entendendo ser inconstitucional a lei, propor, através da Procuradoria-Geral, uma ação direta de inconstitucionalidade. Caso o Judiciário diga que a lei é inconstitucional, nós temos que acatar e a lei é inconstitucional. Caso o Judiciário não faça isso, o promotor deve se submeter à lei e exigir que o município dê cumprimento a ela. Esse nós estamos fazendo o nosso papel, o promotor fazendo dele, espero e tenho consciência de que todos estamos fazendo melhor. Nós não estamos aqui com o intuito de resolver problemas de empreendedores, mas problemas de cidadãos que estão lá, que estão morando lá, que estão vivendo lá em condições que não são próprias para uma vida digna, não têm acesso a serviços públicos mínimos. Quanto à questão da macrozona de expansão urbana, é a primeira faixa de terreno imediatamente depois do limite do perímetro urbano. Ou seja, nós teríamos ali um perímetro urbano e uma zona que poderá ser expandida para aumento desse perímetro urbano. Ali, Distrito Industrial, que já é hoje Distrito Industrial, e outras regiões da nossa cidade. De toda sorte, para evitar trazermos o conceito que nós já temos em uma lei para cá, nós simplesmente fizemos referência à lei aqui. Diz aqui no artigo 52, a macrozona de expansão urbana compreende os vazios urbanos no entorno imediato das áreas urbanizadas, que por suas características ambientais são favoráveis à ocupação urbana. Ou seja, quando se cria o perímetro urbano de uma cidade, uma faixa de terreno imediatamente depois desse perímetro é considerado uma macrozona de expansão urbana, porque a tendência é natural. A cidade cresce até aquele limite e a tendência é que ela continue crescendo vegetativamente ao longo da lei. Sua palavra, vereador Braz Paulo. Senhor presidente, eu quero cumprimentar o vereador Moço, que participou inicialmente, vereador, desse debate, Vossa Excelência, e todos os vereadores que assinam esse projeto e têm a honra de ser relator do mesmo, para dizer o seguinte: nós não podemos nos acovardar diante dos problemas. É um problema que está dado, as pessoas estão morando nesses locais, as pessoas estão ali tendo a sua vida. Muitos, não é nenhuma questão de lazer, as pessoas até por uma questão financeira, elas moram naquele local que é onde elas deram conta de adquirir o seu imóvel e ali construíram. E se nós aprovarmos essa lei, significa dizer também que nós colocamos e passamos para o município aquilo que é responsabilidade do município. E em contrapartida, o município vai passar a receber dessas pessoas aquilo que lhe é de direito. Então nós precisamos regularizar essa situação, nós temos que colocar, inclusive para a população, uma segurança no sentido jurídico dessa questão, para que as pessoas tenham tranquilidade, tanto quando vão iniciar o empreendimento, tanto quanto aquelas que desejam comprar esse empreendimento. Então eu penso que essa casa é corajosa, eu penso que é importante esse passo. Cumprimento o vereador Bartolomeu, porque foi o primeiro a apresentar o projeto, porque nós precisamos resolver questões. O vereador Lindomar dizia aqui no início que nós temos que, em muitas questões, na maioria delas, não olhar a questão do partido, nós temos que olhar a questão do que o povo hoje está precisando. E são muitas famílias, a princípio mais de 3 mil famílias, que precisam de uma definição para que possam perceber e saber que elas estão em algo que realmente lhes pertence. Porque essa insegurança jurídica, ela não faz bem ao município, não faz bem àquele que é o empreendedor e muito menos às famílias que precisam de um local, principalmente para fazer sua moradia. Então, cumprimento essa casa, o nosso parecer é favorável a que esse projeto seja aprovado em primeiro turno e que qualquer vereador que entenda que o projeto precise ser melhorado, que ele faça o seu complemento, que ele crie
alternativas viáveis, mas é um projeto que foi bastante discutido, que foi bastante debatido e que merece a nossa análise em profundidade. Obrigado, uma boa tarde. Peço a palavra, senhor presidente. Vereador Zé Lucilo. Desculpa, Valdir, você não tem muito parecido. Senhor presidente, colegas vereadores, amigos que nos acompanham, quero também cumprimentar de modo bem assim, especial a todos vocês que vieram aqui hoje assistir a votação desse projeto. Quero cumprimentar e parabenizar o patrão meu, os outros também, autores desse projeto. E eu vejo que esse projeto chegou em muito boa hora. Eu que posso sempre estar acompanhando de perto o pessoal do chacramento, inclusive lá do Pôr do Sol. Então, acho que é o seguinte, a prefeitura tem que dar mais condições às pessoas que estão no chacramento. Acredito eu que com essa agora regularização, com esse projeto, está chegando em boa hora para que possa dar mais estrutura para o pessoal que mora lá. Água, esgoto, inclusive as ruas lá, tem lugar que praticamente é difícil passar até a pé, tá com o meu amigo Davi, que não deixou mentir, né, Davi? Então, eu queria parabenizar vocês de forma muito assim, tranquila, e dizer que o nosso parecer foi favorável e, se Deus quiser, esse projeto vai sair daqui hoje aprovado. Muito obrigado. Palavra, vereador Guilherme. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal que acompanha a nossa secretaria, pessoal que nos assiste nesse momento, é sem dúvida, senhor presidente, um projeto de grande importância, onde que ele já estava parado desde 2006 e que agora a gente sabe que o vereador entendeu a importância desse grande projeto. Por isso, nós todos estamos ganhando. Além de paz na região, os próprios empresários, os moradores que ali se moram, então com essa expansão, ali a prefeitura poderá apresentar os seus mais serviços, inclusive começa a coleta de lixo, porque senão coleta ali por motivo de não ter regularizado as imóveis. Então, com esse projeto, com essa expansão, quem vai ganhar é Patos e da nossa região. Parabéns a todos, principalmente aos empresários e moradores daquelas regiões. Em votação em primeiro turno o projeto de lei complementar 612, o substitutivo, o projeto de lei complementar 612/2014. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários se manifestem levantando. Projeto aprovado em primeiro turno por 15 votos. Eu quero comunicar aos presentes que, pelo regimento da Câmara, o projeto é votado em primeiro turno e será votado em segundo turno, no seu mérito, na reunião seguinte. Presidente, peço a palavra. Palavra, vereadora Edmeira. Senhor presidente, amigos vereadores, pessoas que acompanham as nossas galerias, uma alegria muito grande tê-los aqui conosco na tarde de hoje. Senhor presidente, eu só faço o uso da palavra neste instante, é porque nós estamos hoje aqui na nossa casa repleta aí com os proprietários, dos imóveis, do terreno, dos chacreamentos, e tantas famílias, que estão precisando de que esse projeto seja aprovado, 3.500 famílias, Então, o que eu queria solicitar nesse instante é o seguinte: esse projeto, desde muito tempo que ele vem sendo analisado, estudado, discutido. Eu queria pedir, senhor presidente, a dispensa de interstício legal para que nós voltássemos o segundo turno do projeto ainda na tarde de hoje, para que ele ficasse totalmente pronto para as pessoas que necessitam dessa aprovação. Muito obrigado. Não é a prática comum dessa Câmara, nem muito menos a minha, a quebra de interstício, até porque eu acho que isso minimiza a discussão. Já fui informado pelo vereador Guilherme que ele pretende fazer algumas alterações para melhorar. Então, por isso, eu vou, com pedido de vênia a Vossa Excelência e aos interessados, eu não vou quebrar o interstício, vai ser votado semana que vem. Senhor presidente,
Inclusive, como eu tinha dito, onde que eu fiz aqui umas correções aqui, simplesinha. Então, por isso que eu gostaria que a próxima reunião eu votaria em segunda. Porque é coisa só mesmo de redação, é coisinha simples que a gente alterou aqui. Não vai modificar. Não, então fica para a próxima reunião. Presidente, mas se foi coisa tão simples, a comissão não poderia analisar essas coisas simples? Desculpa. Vou colocar em votação o plenário da Câmara. Quem estiver de acordo com o requerimento da professora Edmê, manifeste ou permaneça como está. Quem for contrário à quebra de interstício, manifeste levantando. Senhor presidente, até antes da votação do requerimento, eu concordo com o Zé Osmar ali, é o seguinte, a votação do segundo turno, eu acho que a vereadora Edmê está correta, porque eles disponibilizaram, está aqui presente, eu acho que essa quebra seria importante. A correção do vereador José Osmar, ela pode ser feita até após a votação. Não, depois da votação não pode. Ele vai alterar o projeto, ele tem que alterar através de emenda. Mas aí eu peço a Vossa Excelência, é um requerimento, sem dúvida nenhuma, todo mundo vai concordar, para que ele pode fazer a direção da casa, a administração da casa, para que corrija, e aí nós poderemos votar assim. Aí o vereador tem que apresentar as emendas e nós suspendemos os trabalhos novamente para que a comissão que foi nomeada possa oferecer parecer nas emendas. Senhor presidente. Todos de acordo? Senhor presidente. Palavra, vereador Brasil. Obrigado. Apenas para que eu não sou de forma alguma contra a que nós façamos essa votação, e com certeza é o projeto mais importante dessa tarde, então eu solicito também a CUT que possa se reunir e as comissões inerentes a esse projeto para que a gente já volte justamente com tudo isso resolvido e com a provável, inclusive, aprovação do projeto na integralidade já nessa tarde. Obrigado. Bom, todos de acordo? Então, a reunião está suspensa novamente para que o vereador apresente as emendas, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação parecer nas emendas e logo em seguida para as comissões de mérito também que possam oferecer seus pareceres. Você não sabe a mudança que ele vai fazer? Ele vai ter ou não? Deixa eu ver que é asfalto agora. É aquilo lá da Careca. Ele vai tirar o cabelo. Não deixa mexer não. Não, mas ele vai
Você tem um casquete na sua barriga e fala, não, mas é uma chave dos outros. A minha não pode. Paga em geral, aquele PR, chega a contra isso. Você não arrumar um casinho do Ronaldo fez lá Não, nós queremos passar a cidade pra lá, ué, pelo menino, ué. Necessidade pra chegou aqui e não pode conectar lixo dentro do sol. Ninguém é fraco. Legal, só prejudica. Uma coisa, saúde Vamos provar. Na conta da... Depois, a hora que ia fazer agora, ele pagou os cascais no lado. coleta de lixo uma vez por semana. Entregou. Pagou pra só o cascai lá, entendeu? Ele abençoou, aí pagou a bolsa, e nós jamais lá na casa, ele fez cara, acabou, porque você colocou uma casa. Então, vamos. E esse lá vai... Leva, coronel. O cascai. O cascai. Aí, exatamente. Isso, vamos comprar uma banha. Não, vai não. E vai ter que comprar um cheiro. Não chegou nada, vai vir. Não, na sua net quantos pés? Qual é que você fez a entrada para você? Tem uma Curitiba.
Menino, puxa terra. Tá não, tá filmando de toda aqui a aí, tá indo seria ao lado da outra, né? Porque o Evaldo já foi concedido essa lagoa. Os padres que não tinham aqui, a igreja se afastaram. Eu fiz o censo ali. Eu fiz o censo do IBGE, nessa área rural aí. Isso aí não é Guimarães. Você tinha um negócio de derreter plástico, não tinha? Derretia plástico, você não fica muito. Ah, eu lembro quando você tinha morrido. Nossa, mas eu falei, lá nos Olhos d'Água eu vi o outro também. Eu vi daquela novela lá que secar o cacau. Ela lá, empurrava assim. Ele fez do mesmo jeito, ficou secado o peito, acabou. Ele estava lá e dali na lei. Esse projeto vai começar agora, porque já assinou. Vamos esperar estiar a chuva, acabar o meio. Porque mais? Vai dar um urbano, vai. É urbano. É toda umidade. Você vai lá ver, mas
Tem que ser contido. Não pode chorar. Convido os senhores vereadores para que retomem os seus assentos para darmos seguimento à reunião. Senhoras e senhores vereadores, antes de darmos início à nossa reunião, eu quero aproveitar aqui a transmissão da MTV para comunicar e convidar todas as pessoas que estão nos prestigiando com a sua audiência e, a pedido da Aline, assessora política do senhor prefeito, convidar a todos para o aniversário de 123 anos de Patos de Minas. Às 8 horas da manhã nós teremos uma hora cívica e às 9 horas o desfile. E nós vamos também contar com a participação do Sindicato Rural, que fará ali na praça, né, da Avenida Getúlio Vargas, a distribuição gratuita de milho verde, cozido, de picolé de milho e de pipoca. Informação que eu tenho é que nós temos, segundo o sindicato, mais de 50 mil espigas de milho que serão cozidas e distribuídas à população. Eu solicito à Comissão de Legislação, Justiça e Redação que devolva o projeto com as emendas e os pareceres. Quanto tem teste? Senhor presidente, Vai lá. senhor presidente, consultando com os nossos jurídicos, inclusive com o meu assessor de Podema, resolvemos retirar as emendas que eu queria fazer. Então, eu coloco o projeto da maneira que está. Então, eu sei que o senhor prefeito também vai alterar alguma coisinha, corrigir alguma coisa. Então, por isso, eu estou deixando o jeito que está aqui no projeto. E, por favor, eu coloco em votação nessa tarde. Eu nomeei também, extraordinariamente, substitutos para a CUTMA, porque 2 dos membros assinaram o projeto como coautores. Ficou então composta pelo vereador Bras Paulo, pelo vereador Lázaro e pelo vereador Guiguinho. E eu consulto, o vereador Valdir Reis. Eu consulto ao relator se o projeto recebeu parecer. Senhor presidente, então nós devolvemos o projeto tanto da CNJE com parecer favorável, quanto o parecer da CUTMA com parecer favorável, ambos assinados pelo vereador Lázaro Borges e o senhor vereador Valdir Reis, todos favoráveis. Obrigado. Largou aqui daqui a 2 anos. Senhor presidente, eu não sei se eu serei até chato, mas eu gostaria inclusive de agradecer ao vereador Zé Osmar, porque bem então, se a Vossa Excelência apresentasse sua emenda, nós ia ficar meio sem jeito, porque se você desaprova a emenda, se nós não vai favorável a ela, nós dava problema no projeto, quer dizer, e aí tinha que aprovar até mesmo o contrariado para que passasse o projeto na íntegra. Mas, senhor presidente, eu gostaria era o seguinte, até então, a autoria do vereador Bartolomeu, nós como autor, eu gostaria inclusive de parabenizar a Vossa Excelência, pastor, mas que o presidente pedisse ao secretário que falasse aos coautores, porque parece que deu até unanimidade dessa casa, e até então, se não desse unanimidade da casa, eu gostaria de pedir que a Vossa Excelência, vereador Bartolomeu, pedisse a controladoria, ninguém vai quebrar a sua tese de ser o dono do projeto. Mas que a Vossa Excelência já poderia cumprimentar, então, na unanimidade da casa, que todos passassem a ser coautor. Vereador Itamar, o projeto está disponível para qualquer vereador assinar. É importante que assine e que fique cada vez mais forte o projeto. Então, em discussão para votação em segundo turno, os projetos de lei 41, 43 de 2015, de autoria do Executivo Municipal, e projeto de lei complementar 637 de 2015, também de autoria do Executivo Municipal, e projeto substitutivo ao projeto de lei complementar 612 de 2014. Começaremos com a votação em segundo turno do projeto de lei e o substitutivo ao projeto de lei 612/2014. Em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por 14 votos. Duda. Então, aprovado por 15 votos.
discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 4143 de 2015, de autoria do Executivo Municipal. Em discussão, em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por 15 votos. Em discussão e votação em segundo turno, projeto de lei complementar 637 de 2015, de autoria do Executivo Municipal. Em discussão, em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por 15 votos. Eu quero, em atendimento ao requerimento do vereador Itamar André, que solicitou a leitura de todos os autores e coautores do projeto. Bartolomeu Ferreira, Francisco Trequiani, Vicente de Paula, Otaviano Marques, Lindomar Tavares, David Bala, Edmir, Tonhão da Copasa, Guiguim, João Batista Gonçalves e Itamar André dos Santos. Então, o projeto foi aprovado em segundo turno. Nós vamos colocar em discussão nesse momento a votação do projeto de resolução 291 de 2015, de autoria da mesa diretora, e que trata do regimento interno desta casa. Esse projeto está sob vista? Não, o vereador Zé Lucílio devolveu com uma emenda que já recebeu o parecer, e nós temos mais duas emendas modificativas, todas oferecidas pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que dispensam parecer, que é a própria comissão que apresentou as emendas. Então, em discussão para votação do projeto de resolução 291 de 2015. Senhor presidente. Palavra do vereador Valdir. Só fosse lida a emenda. Vamos votar o projeto e depois, na hora de votar as emendas, a gente faz a leitura, vereador. Pode ser? Tudo bem. Então, em discussão para votação do projeto de resolução 291 de 2015. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por 15 votos. Passaremos então às emendas. Eu quero lembrar aos senhores vereadores, que fui avisado aqui pela Procuradoria, que o novo regimento prevê, nesse tipo de resolução, a votação em 2 turnos. O atual regimento, a votação em turno único, que será decidido nessa tarde, a não ser que alguém peça vista. Vou pedir para ler a primeira emenda modificativa ao projeto de resolução 291, de autoria do vereador José Lucílio Duda. Emenda modificativa ao projeto de resolução 291/2015, acrescenta a linha B ao inciso 4º do artigo 31 do projeto de resolução número 291/2015. A Câmara Municipal de Patos de Minas aprova, artigo 1º, inciso 4º do artigo 31 do projeto de resolução 291/2015, passa a vigorar acrescido da seguinte alínea B. Participar da Conferência Municipal de Saúde e de outros eventos de interesse da saúde. Câmara Municipal de Patos de Minas, 30 de abril, José Lucílio da Silva Júlio Duda. Quero lembrar aos colegas vereadores que o artigo 31 da proposição trata da competência específica das comissões. E no inciso 4, nós tratamos da Comissão de Saúde Pública e Bem-Estar Social, e que tem como competência específica opinar sobre as proposições relativas a assuntos ligados à família. E o vereador Duda, como sempre, muito diligente e preocupado com a saúde, faz ou sugere que acresçamos a isso a obrigatoriedade dos membros da Comissão de Saúde participarem da Conferência Municipal de Saúde. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada a emenda proposta pelo vereador José Lucílio. Emenda supressiva ao projeto de resolução 291 de 2015.
de autoria dos membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Otaviano, Bartolomeu e Lindomar. Artigo 1º, fica suprimida a expressão ou na seguinte, no parágrafo 2º do artigo 6º do projeto de resolução número 291/2015, Câmara Municipal de Patos de Minas, 28 de abril, Otaviano Marques, Bartolomeu Ferreira e Lindomar Tavares. O artigo 6º da proposição trata da eleição da mesa diretora e da posse do prefeito e vice-prefeito. E no parágrafo 2º desse artigo 6º, diz que o mandato da mesa diretora é de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente, na mesma legislatura ou na seguinte. A proposta da comissão é que se impeça realmente, a recondução para o mesmo cargo, mas somente dentro da mesma legislatura. Para a legislatura seguinte, estaria liberado. Em discussão, em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por 14 votos. Aprovado, desculpa. Emenda modificativa ao projeto de resolução 291 de 2015, também proposta pela comissão. Artigo 1º desse artigo 118 do projeto de resolução 291/2015, a seguinte redação. Artigo 118, indicação é a proposição por meio da qual o vereador sugere às autoridades competentes medidas de interesse público respeitadas em qualquer hipótese as funções e competências constitucionais e legais. Parágrafo 1º, a indicação aprovada pela Câmara Municipal terá validade por todo o período da legislatura na qual foi apresentada, sendo vedada a sua reapresentação. Parágrafo 2º, a disposição do parágrafo anterior não se aplica às indicações dirigidas a órgãos das administrações públicas estadual e federal, bem como às entidades não governamentais. Câmara Municipal, 28 de abril, Otaviano Marques, Bartolomeu Ribeiro e Lindomar Francisco Tavares. Na verdade, essa é a redação do regimento anterior. Na proposta que apresentamos para o novo regimento, ficou disposto que, respeitadas as funções e competências constitucionais e legais, o vereador exerce a função de colaboração e assessoramento, sugerindo ao chefe do executivo medidas de interesse público local de competência do município, e que as indicações independem da deliberação plenária e deverão ser encaminhadas e fiscalizadas diretamente pelo gabinete parlamentar. E aí justifico a redação que eu coloquei nesse artigo 118 ao elaborar a proposta. Nós temos na história do nosso legislativo, e agora semanalmente, tem até diminuído, nós aprovamos aqui até 200 indicações de vereadores, fazendo um papel muitas vezes de despachantes entre a população e o senhor prefeito, pedindo quebra-mola, ponto de ônibus, asfaltamento, tapa-buraco, capina, etc. e tal. Primeiro, nós colocamos isso em deliberação do plenário. E o segundo e mais grave, que o vereador que faz uma indicação no primeiro dia de mandato, nenhum outro vereador pode fazer aquela indicação. Isso chega às raízes do absurdo. É dizer que um vereador não pode pedir providências ao prefeito durante os 4 anos de mandato porque alguém já pediu. Me preocupa isso, vereadores, porque na Assembleia Legislativa do nosso Estado, os projetos de lei apresentados por deputados que não conseguem se reeleger, eles podem ser reapresentados na legislatura seguinte por qualquer deputado. Neste ano, quando da posse dos deputados, nós tivemos deputado estadual que ficou na fila 36 horas, Bosquinho, 36 horas, esperando o protocolo da Assembleia abrir, porque ele pegou todos os projetos de todos os deputados que não foram reeleitos e apresentou como sendo de sua autoria. Na verdade, posso dizer que é uma esperteza política, é uma satisfação de se ter a sociedade, e a minha proposta é que isso seja feito pelos gabinetes. Cada vereador tem 3 assessores. Eles peçam as providências que quiserem ao executivo e os seus assessores irão acompanhar. Até porque 99% das indicações não são atendidas pelo executivo. Nós simplesmente estamos gerando papel, gerando trabalho e isso não acontece. Então, em votação, a emenda
ao projeto de resolução 291 de 2015, que acaba de ser lido pelo vereador secretário. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por 13 votos. Eu não posso votar, né? É uma das modificações do regimento e também é uma indecência o presidente não poder votar. Para o presidente é muito cômodo, porque ele nunca precisa colocar a sua cara, né? Eu coloco a minha porque sou abelhudo, mas na verdade você fica aqui só vendo os outros votarem. Bom, então a emenda foi aprovada. Projeto de decreto legislativo em turno único, número 758 de 2015, de autoria do Otaviano Marques de Amorim, concede a medalha de destaque rural do ano ao senhor Bernardo Franco Bernardes. Em discussão, em votação em turno único, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por 15 votos. Projeto de decreto legislativo 757 de 2015, de autoria também do vereador Otaviano Marques de Amorim, concede o título de empreendedor de sucesso de Patos de Minas ao senhor José Alberto Martins. Em discussão para votação em turno único. Desculpa, Marins. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por 15 votos. Encaminho o projeto de lei às comissões pertinentes para emissão de pareceres de mérito para a próxima reunião do dia 28. Quanto à questão da votação em face da redação, A comissão médica tem que votar com a mesma redação. então em votação a redação dos projetos que foram nessa tarde aprovados. Aprovada por 15 votos, 14 votos, o Brasil não se encontra. Discussão e votação das indicações. Em discussão, as indicações número 211 a 223 de 2015 que estão pautadas. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra Valdir Reis. Presidente, eu só queria pedir ao meu amigo Banhão da Compasso, autoria da indicação 0216. Pode ser, Banhão? Ok, Valdir. Obrigado, viu? Podemos votar em bloco as indicações, né? Então, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Todas aprovadas por 15 votos, 14 votos, desculpa. Solicito ao vereador secretário fazer a leitura do requerimento de solicitação número 028 de 2015. Ao setor de cadastro imobiliário da Prefeitura Municipal, solicitando o envio à Câmara Municipal de informações sobre a regularização dos lotes vendidos pelo empresário Antônio Teófilo Apial há vários anos na rua Antônio Amâncio Filho, no bairro Coração Eucarístico, de autoria do vereador Lázaro Borges de Oliveira. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por 15 votos. Solicito ao vereador fazer a leitura da moção de aplauso 030 de 2015. A Milene Mendes Mesquita Trevisan pela brilhante trajetória jornalística, de autoria, vereador David Bala. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Solicito ao vereador secretário fazer a leitura dos requerimentos de voto de pesar. Antônio Ferreira da Silva. José Pedro Alves. Amadeu José da Silva. Olívia Honório da Silva. Conceição Soares da Silva Canedo. Maria Jesus Pereira Souza. Maria Esméria de Freitas Nogueira. Maria Alves Caixeta. Messias Lopes Cansado. Divino Marques Teixeira. Alice Alves Ferreira Mendonça. A família, as nossas condolências. A consideração dos senhores vereadores. Comunicações. Antes de passar a palavra a quem queira fazer uso, eu quero aqui
demonstrar minha indignação com 2 atos do senhor prefeito municipal, que não é pouco comum, mas tem se tornado uma prática no nosso município. A primeira delas é em relação ao empresário José Roberto, dono da Zeta Postes, que foi injusta e gravemente acusado pelo senhor prefeito, na imprensa e na polícia, de estar roubando energia do aeroporto. Já ficou provado e constatado que aquilo foi uma mentira, foi um ato de inabilidade do senhor prefeito, que é próprio da sua característica, de ter mandado o secretário fazer uma ocorrência policial sem que antes tenha pedido uma verificação. E mais ainda, que as pessoas sejam expostas, seja um empresário, seja uma pessoa humilde, seja qualquer uma, que não tenha respeitado a sua honra, a sua imagem, a sua dignidade, sobretudo perante a sua família e a sociedade patense. Então fica aqui o meu apoio incondicional ao empresário e o meu repúdio à atitude do senhor prefeito. E uma segunda, Bosquinha, e aqui quero chamar a atenção do vereador Lindomar e do vereador Vicente, que são servidores públicos municipais. Nós tivemos e estamos tendo ainda algumas discussões em torno da questão de jornada de 6 horas e de 8 horas. Fizemos algumas assembleias no Sintrasc, no barracão da prefeitura, da qual eu e outros colegas pudemos participar. E é natural que, dependendo do caráter, dependendo da personalidade de cada pessoa, uns têm coragem de tomar o microfone, fazer uso da palavra e falar aquilo que sente, aquilo que acha. Evidente que guardado sempre a imagem e a honra do próximo. E nessas audiências, e o Lindomar e o Vicente, eu tenho certeza, participaram de todas. Na última, acho que o Lindomar chegou meio atrasado, porque estava acabando o programa, mas ainda pegou o final. Nós tivemos alguns servidores, e de forma especial uma servidora da saúde, que me ligou e outros também estão me ligando. Aqueles que tomaram a palavra, aqueles que se insurgiram contra a decisão do prefeito, ou aqueles que fizeram proposição de greve ou de ingresso na justiça, estão sendo mais uma vez removidos dos seus locais de trabalho. Nesse caso, a servidora foi removida de um local que é perto do seu trabalho, onde ela já trabalha há vários anos, sem nenhum tipo de justificativa. E quando pede a justificativa é pelo telefone, dizendo primeiro que fechou a UPA e estaria adequando. Bom, mas se fechou a UPA e vai adequar em cima do local de trabalho dela. Segundo, ela passa a fazer uso de transporte coletivo, ou seja, mais uma despesa na prefeitura. Terceiro, ela tem conhecimento com a comunidade. E a outra informação, já que aquela da UPA não serviu, a sua chefe imediata então ligou dizendo que tinha muitas reclamações contra ela. Entretanto, nós pegamos a avaliação da servidora na prefeitura e ela é nota 10. Ou a prefeitura está se omitindo na avaliação, ou não está fazendo avaliação de coisa nenhuma, ou está mentindo na justificativa. Então eu gostaria que nós fizéssemos isso, até porque nós convidamos muitas vezes os servidores para estar aqui falando. E se nós instalarmos na nossa cidade a política do medo, a política da perseguição, o cidadão vai se calar. E a única coisa que os servidores têm é aquele serviço público, aquele cargo que ele conquistou com o concurso. Então fica aqui também o meu repúdio à atitude do senhor prefeito, aos seus secretários, especialmente o feitor de escravos da prefeitura, que é quem cuida de fazer essas maldades. Palavra vereador Deide Bala. Senhor presidente, eu gostaria de registrar também e desejar de antemão os parabéns a todos os meus colegas e a todos que fazem parte da Fundação Educativa e Cultural do Alto Paranaíba, mais conhecida como NTV Canal 8, que essa semana celebrou 23 anos de fundação, 23 anos de existência, de reformulações, e levando aí os trabalhos dessa Casa Legislativa e muita informação a Patos de Minas e a toda a região. Então fica registrado em meu nome e também em nome de todos os vereadores, os parabéns ao presidente, senhor Oscar Faria, e a todos que fazem parte dessa fundação e dessa família, do qual eu me sinto muito honrado de fazer parte. Os parabéns registrados em nome de todos os vereadores também, presidente. Faço minhas palavras de Vossa Excelência. Com a palavra, vereador Edmir. Senhor presidente, colegas vereadores, amigos que nos prestigiam com suas presenças nessa tarde, funcionários da casa. Senhor presidente, eu quero comunicar a minha alegria por ser servidora pública do Estado de Minas Gerais, porque o novo governo, o governo do Estado de Minas Gerais, teve a sensibilidade
de acolher as nossas súplicas. Durante 12 anos, nós buscamos melhorias na nossa categoria. E finalmente, senhor presidente, depois de tanto tempo, depois de tanta luta, de tanto sacrifício, nós conquistamos muito. Por exemplo, o reconhecimento do piso salarial, o fim do subsídio, que era uma vergonha. Hoje nós temos a garantia do piso salarial profissional nacional. E tantas outras conquistas que eu gostaria de deixar registrado aqui nos anais desta casa. Por isso, como o tempo é exíguo, e nós gostaríamos que fosse transmitido pela MTV, eu vou pedir que na próxima reunião eu gostaria de enfocar essa grande alegria do funcionalismo público da educação do Estado de Minas Gerais numa oradora escrita na próxima reunião. Muito obrigado. Palavra, vereador Itamar. Rapidamente, a exemplo do dele, inclusive aproveito para complementar a NTV ou todas as empresas que compõem o grupo. Também veio nessa tarde para cumprimentar a Super Rádio Patos, né, datas próximas, que completou, dia 19 último, 25 anos. Esses 25 anos eu faço parte desde 1996, então estou prestes a completar 20 anos de Super Rádio Patos. Então, aos seus diretores, e de uma maneira especial a todos os funcionários que fizeram parte da história ao longo dos 25 anos e aos milhares de ouvintes, eu também gostaria que fosse, inclusive, colocada em ata essa saudação especial à Super Rádio Patos pelos 25 anos e, do seu jeito, da sua maneira, também contribui para a cidade de Patos de Minas e deu um grande respeito de toda a sociedade. Eu também gostaria que fosse registrado a minha saudação a todo o povo de Patos de Minas, a todos que contribuíram na história com Patos de Minas com seus 123 anos. Parabenizo o Patos de Minas, parabenizo o seu povo, desde os seus fundadores, desde aquela ilustre família que fez a doação da primeira porção de terra para que fosse instalada a igreja de Santo Antônio, e a partir daí a todos que contribuíram nessa bonita história do nosso município. E são 123 anos, eu tenho certeza de muito suor, de muita dedicação, e cada um, ao longo dessa história, de mais de um século, cada um deu a sua contribuição para que Patos de Minas chegasse a esse instante, a esse momento festivo de aniversário. Por consequência, cumprimento a todos aqueles que estão fazendo a grande festa deste ano, tanto a festa na praça, que tem sido muito elogiada, tem sido muito bem organizada. Até agora temos ouvido elogios por parte da organização, dos artistas, dos participantes, e também cumprimento a organização da Festa Nacional do Vinho, que começará na quinta-feira da próxima semana. Mas a Patos de Minas, de uma maneira especial, parabéns, é uma cidade que amamos e que tentamos, à nossa maneira, contribuir para que ela seja cada vez melhor. Muito obrigado. Senhor presidente, Palavra, vereador Brascol. Inicialmente, aproveitando que os assuntos são muito similares, mas é dizer que no aniversário da cidade, eu tenho um profundo orgulho de hoje ser um representante dessa população. E tem algo que Vossa Excelência diz que sempre coaduna muito com aquilo que eu penso, que não são os votos que virão, mas aqueles que nós recebemos é que nós devemos honrar. E nesse objetivo, cumprimentar cada servidor dessa casa, cada vereador, a cada um daqueles que receberam o mandato das mãos da população para que pudessem exercer com honra, com dignidade esse trabalho. E parabenizar, né, a NTV, parabenizar a Rádio Patos, cumprimentar o vereador David, extremamente acertada a vossa homenagem. A Milene merece uma homenagem dessa, parabéns a Milene. E também fazer um convite que amanhã às 13 horas nós vamos estar fazendo aqui uma ampla discussão sobre aquela recomendação que veio do Ministério Público e como que nós, enquanto Câmara Municipal, poderemos ser parceiros. Então, é uma reunião ampliada de CUTMA, CLJR, e aqueles vereadores, claro, que quiserem participar, e qualquer cidadão que deseje participar, para que a gente possa discutir e chegar a contento do que seria o ideal na aplicação dessa recomendação do Ministério Público e que já existe aí uma lei federal. Então, meu muito obrigado e que, né, nós continuemos bem no nosso trabalho e parabéns, Patos de Minas.
Palavra, vereador Dudu. Senhor presidente, colegas vereadores, demais pessoas presentes aqui, os funcionários, gostaria de usar esse espaço, primeiro para estar cumprimentando os aniversariantes, né? Primeiro da nossa cidade, pela realização de mais uma festa, pelo seu aniversário, pelas conquistas, pelos desafios, e aqui gostaria de estar relembrando algo que nós ouvimos muito, a nossa responsabilidade enquanto cidade bom, e até já fazendo aí um adendo, nós realizamos hoje pela manhã, aqui nessa casa, uma reunião de trabalho que dá sequência à discussão que foi feita na audiência pública. Nós ouvimos de alguns que participaram, é que quando nós somos vistos como cidade polo, nós precisamos de repente zelar um pouco mais desse título. E nesse sentido, a nossa prestação de serviço, quando nós somos buscados pelos municípios que estão aqui no entorno, um raio aqui aproxima de 150, 200 quilômetros, nós precisamos estar o mais preparados para atender a essas solicitações, essas buscas que são feitas na nossa cidade. Então, ao comemorar o aniversário, nós pessoalmente fazemos as nossas reflexões enquanto pessoa, enquanto instituição, enquanto Câmara Municipal, enquanto legislativo de uma cidade de importância da nossa, cabe também várias reflexões. Que nós não percamos os nossos objetivos no cumprimento da nossa missão, inclusive muitas das vezes como formadores de opinião, como educadores, inclusive de um pouco de uma região, para que possamos estar acertando mais. Então, cumprimento toda a população latense, cumprimento a cada vereador, a cada membro dessa casa, pelo trabalho, pela vontade de acertar. Aproveito para cumprimentar também os membros da NTV, que comemora o seu aniversário de 23 anos, da Rádio Fatos, aí na pessoa do nosso colega Lindomar Tavares, talvez um dos mais antigos funcionários daquela emissora. E nesse instante, gostaria de estar relembrando também da nossa caminhada que iniciou ano passado, com a participação de vários companheiros dessa casa, na busca da organização da Associação das Câmaras. Nós fizemos aquela assembleia de discussão, de aprofundamento no dia 7, e ficou remarcado uma nova assembleia para o dia 11, logo após a nossa reunião ordinária aqui nessa casa. Nós temos, enquanto membros daquela comissão que foi constituída na assembleia do dia 7, buscado fazer os encaminhamentos necessários, conversando com as câmaras das duas regiões. Nessa missão aí, nós temos contado muito pronto com o trabalho do vereador Elcio, de Varjão de Minas, e com o Reis-Teles, de Presidente Olegário. Anteontem nós estivemos em Matutina, estive lá eu, o Amarildo, assessor, que é diretor dessa casa, e o Pedro Cunha, que é assessor parlamentar, e está marcada para o próximo dia 28, a nossa participação na reunião lá de São Gotardo. Até eu deixo aqui o convite para os vereadores da casa, aqueles que tiverem disponibilidade, mesmo considerando que nós estamos aí no período de festa, nós estamos em festa, mas essa missão também é necessária. Gostaria de deixar o convite para que nós possamos estar lá, aprofundando junto com aquela casa a discussão da proposta e tentarmos também convencê-los de estarem participando conosco da filiação. E dessa forma, gostaria de colocar mais uma vez aqui a nossa solicitação para que cada vereador aqui que tem relação em outras câmaras pudesse aproveitar desse momento de festa, de repente um espírito mais desprendido, e fazer aqueles contatos com essas pessoas, com esses vereadores que tenham relação, para que possam estar participando. Nós já percebemos que a necessidade dessa associação até vai além daquele nosso primeiro sentimento. É muito necessário a criação, o fortalecimento da categoria na região, e para isso a associação será um instrumento fundamental. Muito obrigado por essas colocações. Informo aos senhores vereadores que a cópia da ata foi disponibilizada a todos pela diretoria de Junta Legislativa, atendendo ao que dispõe o artigo 125 do Regimento Interno.
e não havendo manifestação em contrário, a declaro aprovado. Declaração da ordem do dia da reunião seguinte. Projetos aprovados em primeiro turno encaminhem-se às comissões permanentes para emissão de pareceres de mérito. Projetos aprovados em segundo turno à sanção. Indicações, moções de aplauso e requerimentos de solicitação encaminhem-se. Requerimentos de voto de pesar, cumpra-se. Agradeço a presença de todos e os convoco para a reunião ordinária do dia 28 de maio, no horário regimental. Solicito ao vereador secretário que faça a chamada final e boa tarde a todos. A justificativa que se encontra em mãos do vereador Carlito, os demais vereadores todos presentes, uma boa tarde a todos e até a próxima reunião.